Boa noite para todo mundo. Hoje o tema da aula é sobre jogos americanos. Vamos conversar muito sobre esse assunto. Miguelzinho tá ali. Sejam todas bem-vindas. Então vou esperar só um pouquinho mais gente entrar. E vamos fazer como toda aula a gente faz. Então eu falo, né, tudo que eu preparei, que eu sempre preparo uma aula. E aí, depois que eu terminar, a gente abre pra conversar, pra eu ir respondendo as dúvidas de todo mundo, tá bom? Então é o seguinte, as aulas ficam disponíveis, até que a da semana passada não ficou, mas foi uma exceção, vai ficar disponível junto com essa. Então as aulas sempre ficam disponíveis de quarta até domingo, e depois desses dias elas vão ficar disponíveis somente para as minhas alunas. Sejam minhas alunas do método Abra, anfitriãs brilhantes, recepções admiráveis, ou as minhas alunas do curso online de Porta Guardanapos. Então, é o seguinte, e aí fica até domingo, depois, né, fica de quarta a sábado a domingo para todo mundo, e depois fica disponível só para as minhas alunas. Queria convidar vocês que ainda não se inscreveram para poder participar do workshop Como se tornar uma anfitriã brilhante, que vai acontecer de 9 a 13, né, Daniel? 9 a 16? Daniel, me ajuda aqui. O workshop vai acontecer de qual dia mesmo? 9 a 16. 9 a 16, né? Gente, é muita coisa pra poder lembrar sozinha. Então é o seguinte, tem um link lá na minha bio, depois aqui no final da aula vocês se inscrevam lá pra poder participar do workshop, que é muito legal. E tenho certeza que quem se inscrever pra participar vai gostar muito. Então é de 9 a 16, mas já se inscreve porque diferente das aulas ao vivo, o workshop ele é em outra plataforma, então você precisa se inscrever para conseguir participar, tá bom? Então vocês se inscrevam lá depois daqui da nossa aula. Então, acho que a nossa aula vai ser mais vazia mesmo, né? A turma aí tá toda na folia, mas não tem problema. Se tivesse uma pessoa só aqui também falaria com o mesmo prazer, com o mesmo entusiasmo. E vamos lá, né? Vamos começar. Os jogos americanos são, como é que eu posso dizer, provenientes, né, da toalha de mesa. Então, quando começou essa preocupação com a mesa posta, né, com a etiqueta, só se usava a toalha de mesa. E aí, como os americanos são pessoas mais práticas, mais diretas, resolveram recortar aquela toalha de mesa. Brincadeira, né? Mas é como se fosse recortar a toalha de mesa do tamanho suficiente para uma pessoa só. Então, daí surgiu o jogo americano, né? O lugar americano, né? Vou explicar essa diferença aí dos dois também. Então, são vários motivos pra gente utilizar o jogo americano, o lugar americano, ou então utilizar a toalha. Eu vou explicar aqui um pouquinho qual momento a gente escolhe qual. Então, para ocasiões extremamente formais, ainda se usa muito a toalha de mesa, tá? Assim, mas aquela ocasião, assim, extremamente formal, onde a gente vai ter 4 tipos de refeição, servido sempre por garçom, uma taça, uma bebida alcoólica harmonizando com cada refeição. Então aí nessa a gente ainda utiliza a toalha de mesa, tá? Algumas pessoas já vêm falando que tá caindo essa preferência, mas ainda se usa muito a toalha de mesa para ocasiões extremamente formais. Bom, tirando essa situação, a outra forma, um outro momento que eu sugiro também que se utilize a toalha de mesa é quando a gente tem uma mesa ou de pedra ou de vidro, a gente mora em um lugar muito frio ou então tá fazendo muito frio, aí a gente colocar uma toalha
de mesa, a gente vai criar um clima mais aconchegante naquele momento. Então são duas situações que eu recomendo muito, né, o uso da toalha de mesa, mas tirando esses dois, eu gosto mesmo de usar são os jogos americanos. Uso muito aqui em casa, acho que vocês já devem ter percebido pelas mesas, né, pelas mesas que eu sempre faço, sempre prefiro jogo americano. Separei até aqui uma pilha pra vocês, pra poder mostrar várias ideias pra vocês. E foi só um parêntese aqui da aula, que eu vou tentar sempre fazer assim, aulas teóricas e aulas com... mostrando as coisas pra ficar uma coisa mais prática, assim. Então, vou sempre tentar mesclar a aula teórica com a aula prática, tá bom? Então, os jogos americanos estão aí e pra serem usados mesmo da forma que for melhor. Então, seguinte, por que que a gente, primeiro vamos falar por que que a gente tem que usar ou o jogo americano ou a toalha de mesa. Para começo de conversa, a gente sempre escolhe um dos dois, tá? A gente não usa os dois juntos, porque na mesa posta tudo tem uma função. E se a gente tá falando de função, os dois exercem a mesma função. Então não tem necessidade da gente usar a toalha de mesa e o jogo americano no mesmo momento, tá? Então esse é o primeiro ponto. Pra que mais que a gente vai usar o jogo americano ou a toalha de mesa? A gente usa sempre pra poder proteger a mesa. Então proteger de quê? Se a gente tem uma mesa de madeira, a gente vai proteger de um prato quente que vier, por exemplo, né? A gente vai servir um prato muito quente para não estragar a madeira ou arranhar com algum objeto que a gente for, que alguém arrastar. Então a gente usa para poder proteger. A gente usa para proteger de bebidas. Quem tem mesa de mármore, igual tá usando muito agora mesa de mármore, se cai um vinho, se você não limpa na hora, se você não vê e limpa na hora, o vinho acaba entrando na pedra, então mancha a pedra. Isso eu posso falar porque eu já trabalhei com um produto pra tirar mancha de piso, né, amor? E era uma das coisas que mais manchavam, duas coisas que mais manchava piso, mais manchava mármore, que era azeite e vinho. Então, se a gente não limpa na hora, a gente tem uma mesa de pedra, serve até aí pra bancadas também de cozinha. Se a gente não limpa o vidro, o vinho, não limpa o azeite, não limpa molhos gordurosos, acaba que a pedra vai absorvendo, tá? Então, a gente tem que proteger a nossa mesa. Então, seja de madeira, seja de vidro, seja de cerâmica, essas questões da gente proteger, cerâmica não, né, de mármore, da gente proteger mesmo a mesa, pra ela não estragar, pra gente cuidar do nosso móvel. Outra questão também é a questão da higiene, que é muito mais higiênico a gente forrar, proteger aquela mesa ali, que às vezes a gente chega da rua, coloca sacola, coloca bolsa. Então é sempre mais higiênico a gente forrar a mesa para poder proteger o espaço onde a gente vai fazer a nossa refeição. Bom, agora... quando eu falei sobre a toalha de mesa, jogo americano, vi algumas pessoas já comentando aqui que preferem toalha de mesa. Gente, é uma questão de preferência mesmo. Mas tem alguns pontos que eu acredito que o jogo americano seja mais prático do que a toalha de mesa. Então, por exemplo, toalha de mesa, normalmente a gente eu fiquei até aqui, ó, assistindo da Flórida, que bacana, hein? Gostei de saber, viu? Então depois vocês me contam, vai me contando aí de onde vocês são. Tem algumas pessoas que eu já conheço, que eu vou conversando aqui, que eu já sei, mas o resto eu quero saber de onde que é. Então tem alguns pontos que o jogo americano sobressai, mas são questão de praticidade, assim. Então, por exemplo, a toalha de mesa, algumas pessoas têm tipo um cabide especial para guardar as toalhas de mesa. Não são todas as pessoas, mas existe essa possibilidade de quando você faz um roupeiro, né, e coloca um cabide como se fosse de calça para colocar a toalha de mesa. Mas normalmente a gente guarda na gaveta, a gente que não tem esse recurso. E então na hora que a gente vai forrar a mesa, acaba que sempre
ela fica com vincos, então a gente sempre dá um trabalhinho pra poder passar, ou então tem uma misturinha que faz de água e álcool que a gente pode borrifar pra ela dar uma desamarrotada bacana. Então que eu posso até dar essa dica aqui depois pra vocês. E então tem esses dois aspectos, esse aspecto dos vincos da toalha de mesa, que não fica uma mesa posta elegante com os vincos. Bom, outro aspecto é que é mais fácil guardar e armazenar os jogos americanos, porque eles normalmente são de tecidos, vou falar também sobre os tecidos, os materiais, e então ele normalmente é mais fácil, cabe na gaveta. A limpeza, quando a gente tá com uma toalha de mesa, se dá um sujo ali em algum lugar, a gente acaba tendo que lavar a toalha inteira. Quando a gente tem um jogo americano, a gente consegue ou tentar dar uma limpadinha, ou então se precisar mesmo, lava só as peças que estão sujas, né? Então essa aí tem mais um ponto da praticidade. E tem um ponto aqui que as pessoas estão amando usar jogo americano por causa desse ponto. Vamos ver se vamos ver aqui, vamos ver se alguém vai falar. Nem dei tempo direito, né? Mas, gente, eu tô adorando. Vocês estão Brasil inteiro, fora do Brasil também. Tô muito feliz. Tem um outro ponto, que é o ponto que isso aqui é uma coisa que o Daniel sempre falou, sempre preferiu usar o jogo americano por causa disso. Deixar a mesa mais à mostra. Hoje em dia as mesas são lindas, então assim, tem mesas de materiais mais trabalhados, sabe? Mesa laqueada, mesa de madeira igual a minha, uma madeira de demolição, mesas de isso faz com que a gente tenha vontade de deixar a mesa mais à mostra, não cobrir tanto com a toalha. Então, esse é um ponto que tá fazendo as pessoas se interessarem ainda mais pelos jogos americanos do que pelas toalhas. Novamente, não tem nada errado em usar um ou em outro, e é gosto pessoal mesmo. Tem toalhas lindas, né? Mas tem um outro fato também. Eu, como arquiteta, posso falar que hoje em dia as mesas acaba que elas, para caber nos ambientes que estão cada vez menores, elas acabam ficando um pouco fora da padronagem normal, assim, sabe? Dos tamanhos normais, convencionais, que já vem a toalha pronta. Então acaba que ou a toalha fica um pouco maior, ou a toalha fica um pouco menor. Então as pessoas também estão optando mais por jogos americanos assim. Bom, agora vamos ao ponto mesmo. Vamos falar de jogo americano. Já falei muito da teoria. Agora olha aqui, separei um monte pra poder mostrar pra vocês várias opções, vários materiais, e vou mostrando um por um e falando um por um. O primeiro ponto aí, Edinalva, jogos americanos viram um vício, no bom sentido, claro, né? E vira mesmo, gente. A gente fica querendo de vários modelos, várias formas diferentes. Bom, então vamos falar primeiro dos tamanhos. Um jogo americano deve caber o quê? Deve caber um suplá, os talheres e os pratos, né? Então, um tamanho que fica aí bom, se a gente pensar que um suplá pode variar de 30, 31 até uns 35 centímetros. Se a gente pensar aí que o suplá varia desse tamanho, então a gente tem que pensar que a altura do jogo americano, a altura aqui, tem que ser maior do que o do suplá, que seria os 35 centímetros máximo do suplá. Então, a gente sempre vai usar uma medida assim, entre 35, 37 e de largura até uns 50 centímetros, tá? De largura. Vejo muita gente fazendo 35 por 45, aí vem uma questão
de aproveitamento de material. Se você faz para vender, o ideal é você ver o tamanho que você consegue, o maior tamanho que você consegue, dentro aí do seu orçamento, dentro do aproveitamento do material, né? Que a gente também não pode, por causa de pouquinho, acabar desperdiçando muito material e acaba que a peça vai ficando muito cara, fica fora, fica aí fora do valor do mercado, né? Então, um tamanho aí entre 35, 37 até 50, né? Então aí eu vejo gente 45, 47, 50, vejo muito esses tamanhos. É o tamanho que cabe o suplá e cabe os talheres. Esse tamanho, gente, é para um jogo retangular. Agora, para um jogo redondo, né, é a mesma história. Se a gente pensar no diâmetro dele aqui, né, tem que caber também o suplá e os talheres. Então, a gente vai pensar num tamanho em torno aí de uns 40, em torno de uns 42, muito maior que isso, dependendo da mesa. Primeiro, vai ficar uma peça muito grande, e segundo, que dependendo da largura da mesa, não vai nem caber, né? Se a gente pensar aí nos 45, que é 45 de um, 45 do outro, os dois jogos americanos, dependendo da largura da mesa, podem ficar se encontrando na parte superior, o que não é legal também. Bom ter, mas eu tenho um jogo americano que não tá aí nessas medidas, o que eu faço? Eu não vou usar? Não, gente, pra tudo na vida tem uma solução, né? Queria mostrar esse aqui pra vocês, olha que gracinha esse aqui. Fez parte do meu enxoval e ele é um tamanho, uma altura menor. Então, o que eu vou fazer quando eu quiser usar esse aqui? Eu vou usar sem o suplá, tá? Claro que quando a gente tá falando de fazer uma mesa posta sem suplá, a gente sempre tá falando de uma mesa posta mais informal, tá? Então, seja aí no dia a dia da nossa casa, seja pra uma ocasião bem informal, receber amigos de forma informal mesmo, a gente tem que usar o que a gente tem, né? Não adianta você, não, esse aqui eu não vou usar mais. A gente tem que fazer da forma que, com o que a gente tem, do jeito que a gente tem. Falo muito isso, falo muito que a gente não pode ficar esperando ter o melhor, ter aquele sonho, porque pode ser que nem chegue esse sonho. Então vamos fazer, tem uma coisa que o Daniel sempre fala, que vários cursos que a gente fez também falam que o 1 é melhor do que o 0, né? Então se eu tenho esse aqui, eu vou usar esse aqui. O 1 é muito melhor do que o 0, 1 é mais do que o 0. Então tudo na vida eu acho que a gente tem que sempre ir por esse pensamento, assim, sabe? Que é melhor. 1 é melhor do que 0. A gente fazer com o que a gente tem é melhor do que a gente ficar aí esperando as coisas acontecerem mesmo. E o quadrado segue mais ou menos aí a mesma questão do redondo, né? Que vai aí uns 42 centímetros e uns 42 centímetros de lateral. A Sabrina falou uma coisa bem legal aqui, né? Que esse jogo americano menor a gente pode usar para café, para um brunch, situações que a gente não usa o suplá. É isso mesmo, Sabrina. Isso mesmo. Bom, gente, eu tô só olhando ali, porque eu já falei que eu preparo a aula toda, coloco ali na parede só pra eu não fugir dos assuntos que eu quero falar com vocês. Então, agora vamos falar de tecido, de materiais. Existem uma infinidade de materiais, de acabamentos. Trouxe alguns aqui pra poder mostrar pra vocês a quantidade de opção que a gente tem. Então, vou começar com esse aqui. Ele é um plástico, é uma fibrazinha, né? Ele é entrelaçado, bem simples, né? Porque eu comprei, foi bem em conta. E esse modelo é ideal para o nosso dia a dia, para o almoço de todo dia, porque é um modelo que depois do almoço a gente só dá uma higienizada, pode passar um pano com álcool, e guardar. Não precisa de lavar tanto, não precisa de deixar de molho, nem nada do tipo. Então,
um modelo desse, um modelo de plástico, desses materiais bem sintéticos, eu indico você ter em casa. Porque a gente encontra ele de preços, assim, bem em conta e são excelentes pra gente usar no nosso dia a dia, tá? Então, esse outro aqui também é um de plástico. Olha, e aí ele é redondo, esse aqui. Um outro que eu queria falar pra vocês são os de tecido, né? Aí, entre os tecidos, a gente também tem várias opções. A gente tem esse tecido, que é um tecido que chama Aquablock, que é um tecido, gente, pra quem for fazer jogos americanos, a gente compra em lojas de estofado esse tipo de tecido. Porque é um tecido utilizado para estofar como é que fala? Sofás de áreas externas. Eu tô vendo, agora a gente tá falando, é um tecido impermeabilizado também excelente. Então, esse Aquablock é esse tecido impermeabilizado, tá? E eles são excelentes, não sujam fácil. Quando suja, a gente consegue vir com uma buchinha, com detergente, dá uma esfregadinha bem de levinho e limpa, deixa secar e depois guarda. Então é excelente ter esse tipo de tecido de trabalhar. É um tecido que fica mais caro para você vender, mas você também consegue agregar um valor maior. A Flávia tá falando que tem um jogo octagonal. Qual jogo americano? Qual suplar? Gente, esse jogo octagonal eu também tenho. Ele é um jogo bem complexo, eu acho, assim, né? Mas, como não tem um suplar desse tipo, pode usar um suplar convencional mesmo. Porque a base dele é redondinha ali, ela encaixa muito bem. Bom, já que você falou no octagonal, eu também tenho esse aqui, que também é esse formato. E aí, é uma estampa que eu adoro, acho bem clássica e super elegante. Ainda falando nos tecidos, esse tecido aqui, ó, ele tá até um pouco amarrotado. Esse aqui nada mais é do que um Oxford bordado. E aí o bordado deixa a peça muito mais valorizada, né? O Oxford é um tecido menos nobre, vamos falar assim, mas que se a gente conseguir trabalhá-lo de uma forma interessante, a gente consegue agregar um valor bem legal, né? Aí a questão do bordado, que normalmente a máquina de bordar, ela não, a maioria, né, das máquinas assim, não tem um campo de bordado tão grande, então acaba que limita um pouco a questão desse bordado aqui. Aí tem esse que eu mostrei pra vocês, do meu enxoval, que ele é todo bordado, ponto cruz. Tem também o dupla face. Esse aqui é um dupla face, e aqui o composê que foi feito foi um lado super neutro e o outro lado estampado, que é muito legal. Adoro esses dupla faces, porque a gente consegue ter uma maior variedade, ocupando menos espaço pra gente guardar, e a gente consegue ter opção, essa variedade mesmo, né? A gente consegue fazer duas mesas diferentes com a mesma peça, né? Só virando só virando o jogo. Bom, tecido a gente já conhece muito. Queria mostrar pra vocês também outra opção aqui bem legal, que são os papéis. Um jogo americano de papel, e aí é um papel todo trabalhado. E tenho esse outro aqui também, que é um papel preto, e aí o trabalho dele só o recorte. Gente, aí eu nem preciso falar que o papel a gente vai usar em ocasiões extremamente informais, como um lanche da tarde, um churrasco. Esse pretinho aqui, olha, para um churrasco, onde depois você vai só amassar e jogar fora, né? Fica uma opção bem legal, bem divertida. Acho que a gente pode ir brincando. Se for um preto, vocês podem pegar papel color 7 preto, recortar, escrever bilhetinhos, sabe? Noite do vinho, você escreve um recadinho. Só usar bastante a criatividade.
A gente também tem esses de palhinha. E peguei mais, tem outra palhinha aqui também, que é essa aqui. Essa aqui é uma palha de buriti. Esse é um trabalho lindo, muito lindo. Adoro fazer mesa posta com esse aqui. Acho que fica super sofisticado. E o marrom, tem muita gente que foge do marrom, mas o marrom é uma cor tão neutra e deixa a mesa tão chique. Porque aí o marrom a gente pode combinar com o verde, a gente pode combinar com o azul, com o laranja, com tons mais frios ou tons mais quentes. O marrom, gente, eu acho uma opção muito bacana pra fazer mesa posta. Falando em marrom, eu tenho esse outro jogo americano aqui, em couro. Esse jogo americano, vi algumas pessoas falando sobre couro, que o couro não tem uma durabilidade muito grande. Mas, gente, esse jogo americano a gente usa muito. Acho muito prático também, porque a gente terminou de usar, passa um paninho e limpa. E eu comprei esse jogo americano quando eu casei. Então tem... quantos anos? 9 anos, né? 9 anos que eu tenho esse jogo americano, que e ainda vai durar muito tempo ainda, que eu tenho certeza, porque ele tá novinho. Você olha pra ele, ele tá novinho, novinho, novinho. Tenho dois modelos aqui super diferentes. Esse aqui eu comprei nos Estados Unidos uma vez, muito tempo atrás que eu fui, mas em 2018, quando eu voltei, eu vi pra vender desse modelo ainda. É uma folha, e o material dela, ela é um feltro. Um feltro bem grosso. É um material super diferente, nunca vi aqui pra comprar, mas queria mostrar pra vocês. Às vezes vocês têm alguma ideia aí com alguma coisa. Aí tô vendo alguém falando em fase de crochê. Então, tá vendo? Às vezes a gente dá uma ideia e outra pessoa fala uma coisa, então acho bem legal a gente ir mostrando essas possibilidades. E esse jogo, ele é de outono. Então eu lembro quando eu vi, tinha laranjado, tinha uns tons assim, de uma cor de abóbora, sabe? Bem legal. E esse aqui é um jogo americano que é de folha, é um plástico também. E já tá até um pouco batido esse aqui, né? Mas eu continuo usando, gostando de fazer mesa, mesa assim, mais informal. Outro dia eu usei que eu fiz um happy hour, e aí o pratinho ficava melhor aqui em cima. Esse aqui eu falei que é plástico, mas ele não é plástico. Ele parece ser um EVA, tá? Ele parece bem ser um EVA, assim. Então, o que deixa mais bonito do que se eu for só lá e cortar um EVA é que ele tem esses vincos, aí tem o degradê aqui da folha, mas eu tô olhando que ele parece um pouco assim um EVA, uma espuminha. E, por fim, queria mostrar esse outro pra vocês, que tem ainda duas possibilidades que eu vou contar pra vocês, que eu acho bem legal. A primeira é que ele é um jogo de MDF. Eu já vi algumas pessoas falando aí sobre MDF. Então ele é uma base de MDF encapada e tem pra dar um charme dois bambus aqui na lateral. Esse jogo é bacana porque quando a gente vai fazer uma recepção no estilo americano e a gente... estilo americano é o quê? Quando a gente tem mais pessoas do que lugares à mesa. Então, a gente precisa... As pessoas vão pegar, a comida fica num balcão, no aparador, na mesa. As pessoas se servem e vão ou para um sofá, ou para uma varanda, vão para outro espaço comer. Então, para a pessoa não ficar só com um prato na mão, a pessoa pode apoiar, fica igual uma bandeja, né? A pessoa pode apoiar essa bandeja no colo, pôr o prato e ir comendo. Fica super legal. Essa é uma opção bem bacana. Quem for fazer pra vender pode... esse aqui não é. Mas... Gente, falei que não é, mas é. Eu que nunca tinha visto. Você dá pra tirar a capa, tá vendo? Lavar e voltar. O bambu desamarra por aqui e
tira por aqui a capa. Eu ia falar que não tirava, mas tira, né? Então esse aqui eu acho uma opção bem legal, uma coisa diferente que a gente pode usar, que dá pra tanto ir na mesa posta quanto dá pra ir nessa ocasião que eu falei. Dá pra servir como uma bandeja também, você pode fazer um cantinho, montar uma bandejinha, fica super legal. Esse aqui, espero que vocês tenham gostado aí dessas ideias, desses modelos que eu mostrei pra vocês. Muitos não são novidade, mas igual eu falei, às vezes uma coisa que a gente fala, uma coisa que alguém fala, a gente absorve de outra forma e consegue aí usar a criatividade pra ir trabalhando sobre isso, né? E o bambu fica muito charmoso. Vou mostrar pra vocês de novo, olha. É um bambu que fica muito, muito, muito charmosinho. Põe aqui amarrado com uma tirinha. E uma tirinha, tá mostrando. Já que muita gente gostou, deixa eu mostrar direitinho pra vocês verem como é que fica. Uma tirinha tá amarrada atrás, aqui, e a outra tá na frente. E aí, vem e prende o bambu. Ele fica bem preso aqui. Vem dar um lacinho e fica bem preso. Quem fizer, depois me manda uma foto que eu quero ver, tá? Agora uma coisa que muita gente me pergunta sobre qual modelo de jogo americano usar para qual tipo de mesa. Então é o seguinte, o mais importante, a regra mais importante, só responder mais uma, esse tamanho aqui é o mesmo tamanho do de tecido, tá, gente? Esse aqui é até um pouquinho menor, ele podia até ser um pouquinho maior. Ele é 35 por 45. Ele podia ser quase 50, 47, assim. Podia ser um pouquinho maior. Mas porque o bambu pega aqui, então a gente acaba perdendo um pouquinho de espaço, né? Então esse aqui mesmo, quando eu uso, eu nem coloco suplá, que eu acho que fica muito. Mas voltando aqui. Vamos... voltando a falar sobre qual tipo de jogo americano usar para qual tipo de mesa. Gente, não tem tanta regra, mas é importante a gente ter uma noção de espaço mesmo, tá? Então é o seguinte, o jogo americano não pode ficar um por cima do outro. Então, por exemplo, numa mesa redonda, se a gente coloca um jogo americano por cima do outro e ele é retangular, acaba que uma quina fica encontrando com a outra. E isso não fica esteticamente bonito. Então, para isso não acontecer, quais modelos eu sugiro para mesa redonda? Eu sugiro que você use ou um jogo americano redondo, ou um jogo americano com formatos assim mais diferenciados, como esse, por exemplo, como esse outro. São formatos que vão deixar sua mesa bem à mostra. Bem bonito, porque quando a gente tem uma mesa redonda e a gente usa o jogo americano retangular, acaba que é questão de proporção mesmo, né? E, então não pode usar? Claro que pode usar. Igual eu falei, não é uma regra, são só dicas para ficar esteticamente mais bonito. A mesa quadrada segue exatamente a mesma ideia, né? Quando a gente tem uma mesa quadrada, se a gente olha, se você tem uma mesa quadrada, imagina aí comigo. Monta uma mesa com um jogo retangular e a mesa tá quadrada. Acaba que a proporção da mesa fica estranha, porque a gente ocupa muito espaço aqui, sobra só uma pontinha, aí ocupa um outro espaço, acaba que as laterais acabam encostando, dependendo do tamanho da sua mesa. A lateral acaba encostando um pouco em cima da outra. Então, eu sugiro que em mesas quadradas utilize o mesmo tipo de jogo americano da mesa redonda, que são esses modelos, ou redondo, ou esse aqui octagonal, ou esses outros modelos que eu acho lindo esse tipo de modelo. Então, mesa quadrada e mesa redonda, eu sugiro esses tipos. Já para mesa retangular, eu sugiro... deixa eu só ver aqui uma pergunta. Tá.
Eu adoro também essa ideia que não deu pra ver. Quando a gente tem uma mesa redonda, a gente use ele caindo um pouquinho assim. Então a gente vai colocar em cima da mesa, ou a mesa quadrada também. A gente coloca em cima da mesa e deixa essa pontinha caindo, como se fosse a toalha, a gente deixa caindo. Eu adoro isso, acho que fica muito diferente, fica uma mesa elaborada. Só não deixa uma ponta muito grande cair pra não atrapalhar na hora que a pessoa for se assentar, tá? E pra mesa retangular, são os jogos americanos retangulares, ou então ovalados, ficam bem legais também. É uma coisa que a gente não vê muito no mercado, mas que é bem diferente. Eu inclusive nem tenho, vou ver se eu consigo providenciar um. Que é um jogo americano ovalado, que a gente consegue fazer uma mesa mais diferente, fugir um pouquinho aí do óbvio, fugir um pouquinho do que a gente vê, né? Sei que não é fácil fazer porque tem que ter um molde bem bacana, um molde bem certinho pra costura ficar bem legal. Mas se alguém fizer, me conta. Mesa retangular, esse formato aqui também, que ele tá um pouco ovalado, mas né, é o formato da folha. Mas a questão do ovalado, seria mais ou menos isso aqui, né? Mais ou menos esse sentido aqui. Formatos assim também favorecem muito mesas retangulares. Esse aqui é de papel, né? Mas poderia ser, se fosse de um tecido, como se fosse o bordado também. Bom, é isso. Igual eu falei, a questão é a gente ter essa noção. Na hora que você tem a mesa redonda ou você tem a mesa quadrada, é a gente ter o olho. Acredite sempre no seu olho. Se você monta uma mesa e fala, tem alguma coisa estranha, gente, dá uma mexidinha, troca aí um pouquinho a posição dos jogos americanos, troca a posição do suplá, né? Dá uma mexidinha aí na mesa e olha de novo. Dá uns 2, 3 passinhos pra trás, olha de novo, confere se tá tudo certinho e que o olho da gente não erra. Um ponto também que eu queria falar e que eu esqueci, lembrei só agora, é a posição da gente colocar o jogo americano na mesa. Gente, é sempre colocar o mais rente possível da beirada da mesa, tá? Só não deixa ele saindo um pouquinho. Deixa o mais rente possível. Por quê? Se a gente for usar o suplá, lembra que a gente vai colocar o suplá. O suplá, até a distância do prato, ainda dá uns 3 dedinhos aqui, dependendo aí do tamanho do seu suplá. Então, se a gente deixa o jogo americano, ó, uns 3 dedinhos pra distante aqui da borda da mesa. Então, deixa uns 3 dedinhos. Aí vem o prato, vem o suplá e vem o prato. Gente, na hora que a gente for comer, a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Ter que subir em cima do prato pra gente poder conseguir comer. E não é o que a gente quer, né? Então a gente sempre deixa o mais rente possível pra o prato ficar na posição ideal pra gente comer, pra gente ter uma refeição de uma forma elegante, né? Que a gente não quer aqui, ó, imagina fazer assim, aí entra cabelo, entra tudo. Então, sentou na mesa, põe o cabelo pra trás, posiciona a toalha certinha e se alimenta sem problema nenhum, sem correr nenhum risco, né? Bom, acho que eu já falei tudo que eu queria falar hoje sobre jogos americanos e agora eu quero responder algumas perguntinhas. Me perguntaram de qual estado eu sou. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Moro aqui há muitos anos, então já me considero sendo daqui de Belo Horizonte. Alguém perguntou também sobre as inscrições do curso. O que está aberto hoje, gente, é a inscrição do workshop, tá? Como se tornar uma anfitriã brilhante, que é um workshop muito legal, que eu preparei com muito carinho. E diferente das aulas ao vivo, tem que se inscrever porque ele é em uma outra plataforma, tá? Então você se inscreve, é 100% online, 100% gratuito e do dia 9 ao dia 16, né?
de março, 9 a 16 de março, o workshop, a semana, né, do workshop vai acontecer. Jogos americanos redondos, sim, pode usar, claro. O curso de porta-guardanapo tá fechado. Não sei ainda quando eu vou abrir a próxima turma. E já quem se matriculou vai receber o kit, que tá demais, tá incrível. Vou mostrar tudo pra vocês. O endereço do workshop o link tá na minha bio. Se inscreve lá, tá? Gente, link na bio é o link que fica no perfil. Só você ir no meu perfil e tem um link lá, você clica. Se você tiver alguma dificuldade, só me chamar no direct que eu respondo também. Pratos quadrados com jogos americanos redondos. Bom, tudo depende muito, assim, é difícil a gente falar, não pode, porque depende muito, assim. Eu até já fiz um post, vou até subir esse post de novo. Não é post não, foi um vídeo do IGTV, falando sobre pratos quadrados, que ficou bem legal. E vou pôr o link pra vocês nos meus stories, tá? Pra vocês assistirem, porque é um vídeo bem legal. Eu explico um pouquinho isso. É muito difícil, sem eu ver suas peças, eu falar, ah, não combina. Eu não gosto muito. Até no vídeo, eu falo pra pegar um jogo americano retangular, pôr na beiradinha, pôr ele caindo, que aí a parte de cima vai ficar uma parte quadrada, e colocar o prato quadrado aqui. Mas tudo depende, né? Eu acho que depende muito, assim, de como que você vai usar o guardanapo, como que você vai, se for com porta-guardanapo, se é uma dobradura, como que você vai fazer essa montagem, tudo depende muito, assim. Ah, tá. Estão me perguntando sobre a capinha. Quer ver? Deixa eu só voltar aqui numa pergunta. Suplá de MDF com capa de tecido pode ser usado com toalha de mesa? Gente, essa questão aí do suplá, essa capinha de suplá, tá uma novela isso aí. Há um tempo atrás, uma pessoa falou, uma pessoa que trabalha com mesa posta, falou que não era suplá e que não podia mais vender. Aí desde então um monte de gente tá me falando, que isso não é suplá mais, isso não é suplá, não é suplá. Bom, isso é uma coisa assim, que é um pouco difícil responder. O que é um suplá? O suplá é um item para proteger o tecido, a área têxtil, que é ou um jogo americano ou uma toalha de mesa. Então você usa um suplá para proteger esse tecido de respingos e, além disso, para dar uma segurança maior para o prato na hora que você estiver cortando, né, algum alimento, na hora que você estiver comendo e tal. Bom, na minha concepção, na minha humilde concepção, a gente consegue isso com o suplá de MDF, né? Mas, gente, é uma questão, assim, que daria pra gente discutir muito sobre isso, né? Quando a gente vai fazer uma mesa formal, eu não recomendo esse tipo de suplá. Não vou te recomendar, vou falar pra você usar. Ou como essa base, igual eu mostrei, a base retangular, né? Acho que você pode usar de outras formas. Pode usar como um jogo americano pra uma mesa de lanche, uma mesa de café, né? Você faz ali uma basezinha e põe a xícara, os talheres ali em cima e fica bem legal. Bom, se você já tem, o que você vai fazer? Você vai desfazer porque uma pessoa falou que isso aí não é mais suplá? Bom, é uma questão muito subjetiva. Pra ocasiões formais, ok, não ser suplá, tá? Mas pra ocasião informal, nosso dia a dia, se você tem, pode continuar usando sem problema nenhum.
O suplá, gente, a gente não coloca talher em cima dele, por isso que eu falei. Se a gente for usar essa basezinha como um jogo americano, aí você pode usar o suplá, pode usar como um jogo americano, né? Se você tem essa basezinha e vai usar numa mesa de café, então você não tá usando como suplá, você tá usando como um jogo americano. Aí você põe os talheres por cima. Mas se você for usar como suplá, os talheres não podem ir ali em cima dele. O suplá pode sim ser usado com toalha de mesa ou jogo americano. Bom, gente, espero que eu tenha respondido todas as dúvidas. Fiquei muito feliz de ter todos vocês aqui em pleno terça-feira de carnaval. Então, ó, muito feliz de ter vocês aqui comigo. E semana que vem tem mais, tá? Agora, amanhã já volta à realidade, né? Amanhã já tem coisa pra fazer 8 horas da manhã. Então, pra mim, o carnaval já acabou. Tá acabando agora. Bom, gente, é isso. Boa noite. Se tiverem alguma dúvida, me manda no direct que eu respondo vocês, tá bom? Beijo, beijo, boa noite.